Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes para atualizar as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vem se preparando aí para enfrentar o Corinthians no domingo às 20 horas e 30 minutos, jogo que vai acontecer fora de casa pelo Campeonato Paulista. O Verdão que não vem levando um bom resultado nas últimas partidas contra o Corinthians, mas essa é a hora do Verdão passar o trator no Corinthians, galera. O Verdão ter uma boa atuação e vencer bem. E também atualizando o mercado da bola. John Arias que já assinou um pré-contrato com o nosso Verdão e já está faltando, acho que só apenas exames e assinar para ser anunciado no nosso Verdão. Fique aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Do fim de semana, duelo entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. É um duelo de gigantes que a gente vai poder acompanhar domingo, 8h30 da noite, na Neoquímica Arena. E eu já quero perguntar para vocês o que vocês estão esperando desse confronto, meus amigos. Porque o Corinthians é aquele time que vem super embalado nesse início de temporada. Já vem da Copa do Brasil que conquistou no fim de 2025, aí conquista a Supercopa no início de 2026, driblando todas as questões de calendário, acertando o seu planejamento. E o Palmeiras é mais uma equipe que tem pressão. Para cima do time, para cima do Abel. Claro que a gente sempre tem que ponderar que o Palmeiras está nas cabeças, brigando por tudo, pelos títulos das competições que disputa. Mas a torcida, justamente por essa régua alta, por esse sarrafo que está lá em cima, ela quer mais. Então, ter um 2025 sem títulos já pegou um pouco a torcida do Palmeiras. E aí, como chegam os dois técnicos? Quais são as estratégias para esse duelo, hein, Paulo Nunes? Para mim, a pressão maior está para o lado do Palmeiras. A gente vai enumerar aqui, ano passado, o Palmeiras foi eliminado 2 vezes no Paulista e na Copa do Brasil para o Corinthians, que foi campeão. Então, assim, o torcedor palmeirense, e eu sei dessa pressão que é jogar lá, o torcedor palmeirense não suporta, né? Você perder para o Corinthians e ver a equipe te tirando da competição e conquistando a competição. E vice-versa. E vice-versa também. E vice-versa. E do lado do Palmeiras, que o Palmeiras passou um ano sem ganhar um título. A pressão no Abel, ela veio, porque o torcedor palmeirense, ela não quer saber se você ganhou muito lá atrás, ela quer sempre resultado agora, e o Abel sabe disso. Tanto que o Abel estava mesclando a equipe para colocar a equipe titular, ele sabe que perder um jogo como esse aumenta a pressão muito grande em cima dele, aumenta a pressão nos jogadores. Os jogadores do Palmeiras do passado estão praticamente todos lá, então eles sentiram o que foi perder esses 2 derby, né, essas 2 classificações. Então, para o lado do Corinthians, se a gente for falar para o lado do Corinthians, o Corinthians vem mais leve, mais solto, joga em casa. A responsabilidade maior, vou botar de novo, é um clássico, tudo pode acontecer, mas a responsabilidade maior é do Palmeiras, para fazer com que o torcedor palmeirense esqueça o que passou na temporada passada. E o Corinthians joga em casa. E o Corinthians, eu vou repetir, os 11 do Corinthians, eles batem com qualquer time no futebol brasileiro. Os 11 que o Corinthians tem dificuldade no elenco, no plantel de uma temporada longa de um brasileiro. Agora, nos mata-matas, o Corinthians é muito difícil ser batido. E mostrou isso do ano passado para... Não só no ano passado, no ano retrasado, 2024. Sim. Quando ele contrata todos os jogadores que chegam na essa base janela. que está aí agora. Exatamente. Eles têm uma sequência no Campeonato Brasileiro, salvo do rebaixamento, e o pessoal brincava, se tem mais 5 rodadas, o Corinthians ia não sei onde. Chegou a Libertadores, ele estava no rebaixamento, chegou a Libertadores. Exatamente. E o Paulo trouxe, né, que o Corinthians vem mais leve. Pelos confrontos do ano passado, quando passou pelo Palmeiras, não só isso, mais leve também pelo que aconteceu agora, 10 dias atrás. Exato, é isso. Né? Quando venceu o Flamengo na Supercopa. E aí, para completar, ainda no meio de semana, não, ontem. Foi ontem, né? Foi. Ontem. Com os garotos. É muito jogo, gente. Com reserva. Minha cabeça entra em parafuso, às vezes. Foi ontem. Contra o Capivariano, né? Isso. 3-0 com gol dos garotos. Garotos com o time reserva, né? Com a equipe titular preservada. Exatamente. O Garro jogou, o Memphis Depay. Acabou entrando. O Bidu entrou no primeiro tempo, né? Com a lesão do Hugo. E você vê a importância também desses jogadores. O Bidu participa de um gol, o Memphis Depay participa de outro.
Mas foi legal também os meninos, né? O Dieguinho, o Guinegão e o Kaique, os 3 fazendo gol. Golaço, mas esses garoto. caras contra o Palmeiras domingo não vão jogar. Né? O Corinthians descansou seus principais titulares para, no domingo, estarem frente a frente com o Palmeiras. O Paulo Nunes falou que ele conhece muito de futebol e ele conhece muito desse clássico. Eu vou lembrar que eu já vi na minha época de repórter esse cara que aprontando. É verdade. Jogando bola. Esse clássico aí eleva e também derruba, viu? Com as suas madeixas loiras voando pelo campo, né? Quando eu tinha cabelo, né? Ainda tem. Aquela ainda vez tem. você colocou uma máscara. É verdade. Mas enfim, brincadeiras à parte, histórias à parte, a gente já cansou de ver grandes jogos, é uma rivalidade assim absurda, enorme. E de vez em quando tem confusão também. De vez em quando? Né? De vez em quando não tem confusão, né? De vez em quando não tem confusão. Grenal, Palmeiras e Corinthians, o derby, rapaz, parece que atrai, né? Mas é um jogo enorme, por isso que essa expectativa, né, de mais esse derby, porque isso chama, né, o torcedor palmeirense, o torcedor corintiano, a expectativa para a temporada vai muito em cima de um jogo como esse, porque o vencedor sai fortalecido e o perdedor já começa uma crise própria dentro do clube. E a gente falou muito do Palmeiras, que vem também de um grande resultado, né? Usou o seu time titular, mas meteu 5 para cima do Vitória, com grande atuação do Andreas, enfim. Vamos ver como é que vai ser no domingo, né? Vamos dar uma olhada, gente, no retrospecto de Corinthians e Palmeiras em 2025. O Paulo Nunes até já mencionou, o Abel também, algumas partidas da temporada passada, mas o Corinthians foi muito melhor para cima desse grande rival, né? Nesse clássico paulista que a gente tem. A gente trouxe aí os jogos para vocês. No total, para dar uma ideia, 7 confrontos, 7 duelos em 2025. 1 vitória do Palmeiras, 3 vitórias do Corinthians e 3 empates. Então, pensar pela temporada passada, e sem falar que a gente está falando de um contexto até de eliminação, né? Exatamente. A gente está falando de eliminação na final do Paulista. Que fica muito mais gigante, né? Teve título, né? E eliminação também na Copa do Brasil. No caso, um título em cima e uma eliminação que foi na Copa do Brasil. É o Corinthians O da Copa do Brasil foram 2 vitórias, né? 2 vitórias, exatamente. Uma em casa, 1-0, e a fora foi 2-0. Então já imagina a pressão que entra os jogadores do Palmeiras para um jogo desse tamanho. E paulista, queira ou não queira, a gente sempre fala isso, né? Quem perde, fala assim, fica com paulistinha. Agora Tu quer dizer o quê? Diminuindo assim? Diminuindo, porque aí, mas perdeu, a pressão se torna gigante para ganhar as outras conquistas. Sim. E quem ganha é um alívio para o treinador. O treinador que ganha o Campeonato Paulista, ele ganha uma espécie de 7 vidas mais para frente. Até agosto, setembro, o emprego dele está tranquilo. Você tem total razão. Quem entra com peso maior nas costas nesta semana é o Palmeiras. Abel Ferreira vai ter que aguentar o peso dessa mochilinha aí que ele chega pro clássico, porque tá pesada demais. Gente, um jogador que tá chegando para reforçar o Palmeiras é o menino Arias. John Arias tá já com pré-contrato assinado, já tem tudo encaminhado, tudo muito bem acertado. Mais um destaque que vocês acompanham no nosso site, o ge.globo, sobre todas as novidades do meio atacante, que vai chegar com esse vínculo de 4 anos para contribuir com o Abel Ferreira e com o Palmeiras. Ainda não para esse jogo, não chega a tempo dessa partida. Ia ser bom pro Abel se pudesse, né? Não, vai ficar lá na no loucura banquinho, que tá. Fica lá no banco esperando. Ainda não. Mas é importante aí, com certeza, uma contratação que vai fazer a diferença. O Fluminense tinha a prioridade na compra, mas não conseguiu chegar no valor, então não exerceu essa preferência. Acaba que o Palmeiras leva a melhor nessa negociação. E aí o Paulo Nunes fez um card para a gente entender as características, as habilidades, as valências do John Arias e que nota o Paulo Nunes dá para cada uma dessas habilidades. É de 0 a 5, Paulo Nunes. 0 a 5. É isso? Explique as tuas estrelinhas e justifique-as. Finalização. Primeiro, eu gosto muito. Eu acho que o Palmeiras fez uma contratação gigantesca para essa temporada, porque é um jogador coletivamente importantíssimo. O Abel é um treinador coletivo. O Arias vai cair como uma luva. E aí eu vejo muita gente falando sobre valores. Esse cara, ele vale, porque ele dá título, ele traz vitórias, ele leva torcedor para dentro do campo. O caro é aquele cara que não joga, é o cara que fica de chinelinho, que fica só se escondendo. Esse cara não sempre deu as caras. Então, por isso que vale o valor que o Palmeiras pagou. Sim, o Palmeiras vai ganhar muito com esse jogador.
Finalização, eu dei nota 4 para ele, porque ele não é um artilheiro. Ele é um jogador de criar muitas jogadas, é um jogador de armação. Então, assim, mas mesmo assim ele finaliza bem. Ele bate pênalti, ele chuta de fora da área. Ele não é aquele jogador com muita qualidade de finalização, mas 4 é uma ótima nota para um cara que não é artilheiro. É muito boa. Drible, 4,5, porque também isso aí é uma das melhores valências que ele tem, porque ele dribla, ele vai para dentro. É muito difícil, eu lembro do Zinho, quando o Zinho jogava, é muito difícil tirar a bola dele, do John Arias. Você pode ter 3 ali, que ele sai pro Janta, ele tem mudança de direção, ele é rápido, ele dá o drible curto, ele dá o drible longo. Então é um cara incansável. E ele nunca... Por isso que eu lembro do Zinho. O Zinho, pra você roubar a bola dele, você tinha que bater. Eu falava assim, tinha que matar o Zinho pra tomar a bola dele. Então eu dei 4,5. Velocidade também, 4,5, porque ele é veloz, ele é rápido, ele não é aquele cara de tiro para fazer gol, mas ele dá sprints bem curtos e sempre em velocidade, sempre um cara que tem intensidade, ele bota intensidade no jogo, ele não diminui nunca. Às vezes eu acho que ele até passa do ponto, porque às vezes o jogador tem que desacelerar um pouco, e ele sempre acelera os movimentos. Visão de jogo, que eu acho que é o que ele tem menos tem. Porque ele, quando o Fluminense colocou ele para jogar no meio, ele já não atuou tão bem. Porque ali você tem que ter visão de jogo, você tem que ter uma amplitude, né, da sua área de visão para enxergar um jogador diferente, um jogador que está passando. O Felipão fala muito da visão periférica. Então, por isso que eu dei essa nota 4 para ele. E recomposição, se tivesse 10 ali, 15 eu botaria, porque ele está em tudo quanto é lugar do campo. Ele é absurdo. Ele está na esquerda, ele está na direita, ele está por dentro, ele está lá na lateral direita. Ele dá carrinho com a bola, já saindo para o escanteio para outra equipe e já sai lá na frente. Então, assim, o Abel ganha um jogador absurdo. Para o Abel Ferreira. Exatamente. E assim, hoje, se ele fosse entrar no jogo contra o Corinthians, ele já estava, na minha opinião, né? Ele já estaria no lugar do Maurício, porque ninguém vai mexer no Alan. O Alan tá jogando muito, garoto. Sim. O Alan, para mim, hoje é um dos jogadores mais perigosos. Com os 2 jogadores lá, o Flaco Lopes, Alan, e o Arias lá da esquerda. Vai cair com uma luva nesse time de bola, hein? É. Bom, já que tu tocou nesse assunto, já vimos então a nota, a média ficou 4,4, então o Paulo Nunes analisando todas as habilidades de John Arias, o atacante colombiano de 28 anos, que chega para reforçar o Palmeiras. Vamos colocar o campinho então aqui na tela, a gente faria uma certa projeção então com o John Arias. Caraca, já tiraram o Maurício. A produção é muito rápida, que isso, Paulo Nunes. Você é diferenciado. Tá aí, ó. O Maurício, então, ficaria fora desse time para a entrada do John Arias. Hoje, né? Hoje. Aí não sei o que vai acontecer na frente. O Maurício é um grande jogador. Só que é uma posição que o Arias encaixa ali nesse setor. Porque do lado direito, eu vou repetir, para mim o Alan, se ele continuar nessa temporada, provavelmente ele deve sair em julho. Porque alguém vai fazer mais uma proposta para ele, porque o que ele está jogando é absurdo. Sim. Os 2 meninos no meio, tanto o Andréas como o Marlon Freitas, se encaixam porque gostam de dar bola, gostam de jogar juntos. Né? O Marlon sai um pouquinho mais, ou segura para o Andréas Pereira ter essa mais liberdade. E os dois caras na frente, né? Porque, assim, já começaram a fazer gol de novo, já começaram a se entender, e a zaga é essa. Eu ainda achava que o Palmeiras tinha que contratar um lateral direito. Uma coisa que eu ia te dizer é que... Sim, eu também acho. Estou contigo, acho que sim. Acho que às vezes tem alguns problemas ali. E quando troca o Kelvin pelo Giai, a gente também sente o mesmo problema. A diferença. Mas o que eu ia te dizer é que o Arias poderia jogar pelo meio, mas aí Andréas Pereira, Marlon Freitas, o Andréas no último jogo, 3 assistências. O Arias jogou no Fluminense, ele teve uma época que ele teve que jogar por dentro, eu não sei por qual motivo. Tanto. E ele não rendeu. Até ele próprio falou, eu estou ajudando, mas assim, ele não era o mesmo Arias que joga pelo lado, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, assim, na minha opinião, ele rende muito mais jogando aberto. No ataque. Gente, deixa eu dizer para vocês que... Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá força máxima para o clássico contra o Corinthians no final de semana. O técnico Abel Ferreira pode repetir o time que venceu o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana, goleada por 5-1. É um jogador suspenso ou machucado em relação ao último jogo. Segue de fora os 2 jogadores, o Paulinho, que se recupera de cirurgia, e também o Felipe Anderson, com dores no tornozelo. A expectativa para o retorno em campo do Lucas Evangelista. Ele já foi relacionado no último jogo, ficou no banco de reservas, não joga desde setembro do ano passado, depois de 5 meses, pode reaparecer na equipe. O Palmeiras está bem colocado no Campeonato Paulista, mas chega pressionado por conta dos resultados no derby
ano passado. Em 7 clássicos, apenas uma vitória do Palmeiras, 3 empates e 3 vitórias do Corinthians. A equipe alviverde foi eliminada da Copa do Brasil pelo maior rival e também perdeu a decisão do Campeonato Paulista. Eu sei que é um jogo especial, todo jogo é importante para a gente, mas esse é especial para nós. Sei que o ano passado foi difícil nos confrontos diretos, mas a gente quer mudar isso esse ano. Enquanto o time se prepara para o derby, a diretoria finaliza a contratação de John Arias. O colombiano já assinou contrato com o Palmeiras, entre as duas equipes e o jogador, tudo combinado. Arias chega como a maior contratação da história do clube, ao lado de Vitor Roque. A expectativa é que ele seja apresentado oficialmente na próxima semana. Obrigado, Vinícius. Vamos agora, então, à classificação do Campeonato Paulista depois de 6 rodadas. A gente vê o Novo Horizontino como líder com 13 pontos. O Palmeiras vem na cola com 12. O Bragantino também tem 12 pontos. O Corinthians já aparece na 4ª colocação com 11. Então, você vê que uma vitória do Corinthians seria importantíssima para exatamente passar o Palmeiras, né? Com toda essa história que vem do ano passado, com o Corinthians levando vantagem sobre o time alviverde. O Guarani vem na 5ª colocação com 11, a Portuguesa 9, Mirassol e São Bernardo 8. Estes são os classificados para as quartas de final neste momento. Cadê São Paulo e Santos? Na segunda página, o Botafogo tem 8 pontos, Primavera, São Paulo e Capivariano 7, assim como o Noroeste também 7. O Santos tem 6, está ali pertinho da zona do rebaixamento, onde estão o Velo Clube 4 e a Ponte Preta, que só tem 1 ponto ganho. O Elton, qual a sua perspectiva para esse jogo do domingo? O Corinthians e Palmeiras jogam à noite em Itaquera. O Corinthians vem num momento legal, né? Com o título, com os reservas vencendo, mas o Palmeiras também. Então, eu acho que pode ser um jogo bem interessante, né? Sim, e será. É um jogo difícil para as duas equipes. Um jogo de um Corinthians muito motivado, retomando essa confiança em grandes jogos, né, conquistando a Supercopa do Brasil, já vindo de um título da própria Copa do Brasil e no Campeonato Paulista, né, aí nessa classificação, nesse momento, pode, obviamente, né, um confronto direto até pela liderança, porque o Novo Horizontino a gente viu tem 13 pontos, o Corinthians vencendo pode chegar a 14 e o Palmeiras a 15. Então é um confronto direto até pela liderança, a depender aí dos resultados de Novo Horizontino e principalmente, né, o Bragantino que está ali entre os dois. Então acaba sendo um jogo que vai classificar, né, matematicamente uma das duas equipes, vamos saber qual das duas. E um jogo que traz esses elementos também que o Vinícius Nicoletti trouxe, né? Que é um time do Palmeiras que venceu um jogo numa sequência muito grande de invencibilidade do Corinthians. Nesse meio, né? Foi aquele 2-0 no primeiro turno do ano passado, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fez 2 gols no começo ali, com o Piquerez e o Martínez. E aí fez 2-0 e o Corinthians, nos últimos 3 jogos, né, incluindo os 2 jogos da Copa do Brasil, passou invicto contra o Palmeiras, vencendo até os 2 jogos da Copa do Brasil. Então acaba sendo um jogo bem interessante de se acompanhar. É louco a gente virar essa chave, porque poderia ser tranquilamente um jogo do Campeonato Brasileiro, e é um jogo de Campeonato Brasileiro, né, nesse início, o Corinthians até tem um jogo a menos, o Palmeiras, como você trouxe, Edu, venceu e venceu bem o Vitória, conseguiu aí uma vitória importantíssima, né, de goleada. Esse jogo tranquilamente poderia ser também um confronto direto no Campeonato Brasileiro, na briga pelas primeiras posições, mas virando a chave, é um jogo de estadual, é um jogo também que traz essa revanche do ano passado, é um Corinthians que quer continuar ostentando esse título, mais um, né, nessa sequência de um ano para cá, contra um Palmeiras que, por mais que seja o campeonato estadual, esse jejum de títulos incomoda o torcedor e até o estadual ajuda a aliviar e retomar os trilhos, né? Então, vencer um clássico, por mais que ainda seja um clássico de primeira fase, também traz essa importância para a equipe do Palmeiras. E é um clássico, né, Edu? Poderia ser do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Tem favorito? Do Campeonato Estadual, como aconteceu desde a temporada passada. Acho que não tem favorito, apesar do Corinthians jogar em casa e ser um time que, nesse tipo de jogo, tem se dado muito bem, né? Mas é um Palmeiras que, quando reencontra o seu caminho, apesar de ainda não estar onde a gente já viu o Palmeiras estar,
é um time também muito perigoso fora de casa, então é um equilíbrio muito grande. O Corinthians tem essa vantagem do mando, Edu, que pode fazer diferença, mas o Palmeiras também é um time que sabe jogar muito bem fora de casa. É isso, Palmeiras vem de uma boa vitória, um bom triunfo sobre o Vitória. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!